Joyce começou, é falar um pouquinho dos efeitos do exercício na insuficiência cardíaca. Ela falou um pouco mais de infarto, eu vou falar um pouco mais de insuficiência mesmo. E agora a primeira parte, eu vou falar mais dos efeitos do exercício e do impacto sobre o coração. Né? Então, insuficiência cardíaca, só vou fazer uma síndrome clínica complexa, caracterizada por uma disfunção ventricular grave, mas que é acompanhada de uma hiperativação dos sistemas neuromorais. E acompanhada também, como a Joyce bem expressou, de intolerância aos esforços, retenção de fluido que pode levar à insuficiência cardíaca no estágio já congestivo e redução da longevidade. Em relação à insuficiência cardíaca, é bom também frisar aqui para vocês que ela é via final comum da grande parte das cardiomiopatias, da doença isquêmica do coração, aqui conversado um pouquinho com vocês pela Joyce, da cardiomiopatia hipertensiva, das arritmias, das doenças valvulares. Então, ela é via final comum de todas essas cardiomiopatias. Então, elas evoluem para o quadro de insuficiência cardíaca, que hoje é um problema de saúde pública mundial, afetando aqui nos Estados Unidos cerca de 5 milhões de pacientes, 550 mil casos novos por ano. Não é diferente da Europa e aqui no nosso país. No nosso país, insuficiência cardíaca, nós estamos no século das doenças crônico-degenerativas. Então, se a gente vai fazer um levantamento, a gente vê que hoje no Brasil, não diferente do que acontece no resto do mundo, nós temos aqui 6,4 milhões de pacientes acometidos com insuficiência cardíaca. E cabe também ressaltar, isso foi o último dado que a gente conseguiu levantar do DataSUS, dados de mortalidade, e a gente vê que no Brasil, ainda, as doenças do aparelho cardiovascular são as que mais levam os pacientes a óbito, Sendo que desses pacientes, 30% apresentam o quadro de insuficiência cardíaca, que também é uma síndrome que acontece com a idade. E como nossa longevidade está aumentando com o decorrer das décadas, isso também nós vamos aumentar bastante os casos de insuficiência cardíaca, isso é natural que aconteça. Muito bem. E qual que é o problema da insuficiência cardíaca? Apesar de todos os progressos na terapêutica da insuficiência cardíaca, então lá pela década de 70, era proscrito exercício físico para paciente com insuficiência cardíaca. Por quê? Como é que eu vou colocar um indivíduo que está com falência cardíaca para fazer exercício? Vou aumentar ainda mais o esforço cardíaco, o metabolismo cardíaco. Isso era prescrito, Até se conhecer um pouco mais, hoje em dia ele é prescrito para o paciente com insuficiência cardíaca, E a gente vê que mudou um pouco o paradigma de que a insuficiência cardíaca era uma doença hemodinâmica, simplesmente, onde a bomba tem um débito reduzido. E passou-se a ter a visão da insuficiência cardíaca como uma síndrome de natureza neuromoral, onde você tem hiperatividade dos sistemas nervoso simpático, do sistema renina-angiotensina, e que isso reduzia a longevidade dos pacientes. Então, mudou a terapêutica farmacológica da insuficiência cardíaca, melhorou o prognóstico dos pacientes. No entanto, isso ainda não é o suficiente. Por quê? Porque depois de você detectar a insuficiência cardíaca, no prazo de 7 anos, você tem uma mortalidade pós-diagnóstica de 75% dos pacientes ainda. Ou seja, novas terapêuticas mais específicas, hoje se fala em medicina molecular, medidas não farmacológicas que são de todo o nosso interesse, exercício físico, hoje são adotados para tentar minimizar esse mau prognóstico que a síndrome da insuficiência cardíaca ainda está associada. Muito bem. Como eu falei para vocês,
A insuficiência cardíaca, ela passou de uma visão mais puramente hemodinâmica, como uma doença de redução de débito, e se tentava melhorar a bomba, então se dava diurético, vasodilatador, né, drogas que aumentassem a contratilidade cardíaca. Esse era o tratamento, antigamente, da insuficiência cardíaca. E hoje? Hoje você usa beta-bloqueador, inibidor de enzima conversora de angiotensina e vários outros medicamentos associados para tentar minimizar agora a hiperatividade dos sistemas neuromorais. Por quê? Porque a atividade nervosa simpática, como eu estou colocando aqui, ela está muito aumentada na insuficiência cardíaca e apresenta uma relação direta com a severidade da síndrome com o seu prognóstico. Então, aqui, por exemplo, eu vou mostrar para vocês um trabalho de acompanhamento realizado lá no Instituto do Coração, pelo professor Antônio Carlos Pereira Barreto e pelo professor Carlos Eduardo Negrão. Então, o que a gente fazia aqui nesse indivíduo? Nós impactávamos aqui um eletrodo, né, no nervo fibular anterior, que carrega fibras nervosas simpáticas, e a gente conseguia quantificar a atividade nervosa simpática de indivíduos controle de pacientes com insuficiência cardíaca. Aqui, olha, vocês podem ver que a atividade integrada do nervo, ela é dada por um número de espículas por minuto. Estão vendo aqui? Então, conforme vai se registrando, cada espícula dessa é a atividade nervosa simpática integrada, né? E o que a gente fez? A gente fez um acompanhamento de 206 pacientes ao longo de um ano. E o que a gente observou? Só pacientes com insuficiência cardíaca. Nós observamos que 50% mais que 50% dos pacientes apresentaram uma mortalidade aqui aumentada nos 360 dias de acompanhamento, ao longo do ano de acompanhamento. E pacientes que apresentavam atividade simpática muito alta. Ou seja, quanto maior a atividade nervosa simpática, pior será o prognóstico. Com 50% de mortalidade dos pacientes que apresentam essa atividade muito alta ao longo de um ano. Então, realmente, a atividade nervosa simpática está diretamente associada a uma mortalidade aumentada nesses pacientes. E o treinamento físico? Ele consegue fazer alguma coisa, treinamento físico aeróbico? 4 meses, treinamento com bicicleta, entre os limiares, primeiro e segundo limiar, um treinamento aeróbico. Ele consegue minimizar, reduzir a atividade nervosa simpática dos pacientes com insuficiência cardíaca? Consegue. Aqui a gente tem pacientes, eu trouxe aqui o exemplo de 2 pacientes, mas está aqui a fonte para vocês pegarem na literatura. Paciente com insuficiência cardíaca, classe funcional 3, e aqui uma paciente, classe funcional 2. Né? Então, esse é um pouquinho mais severo do que essa. Antes do período de treinamento, esse indivíduo tinha 61 impulsos por minuto. Pós-treinamento, 22. Aqui eu tenho, mesma coisa, 40 antes, 24 depois, mostrando o impacto importante do treinamento físico e reduzir a hiperatividade do sistema nervoso simpático. O que mais que a gente viu? Que na insuficiência cardíaca há um aumento dos sistemas neuromorais e um deles, que é muito importante, é o sistema renina-angiotensina-aldosterona. Esse daqui é um trabalho experimental em modelo de insuficiência cardíaca em camundongo, onde a gente quantificou a angiotensina 2 cardíaca por imunohistoquímia. Isso foi a dissertação de mestrado de um aluno meu. E o que a gente observou? Né? Que a angiotensina 2 no coração, aqui em barras brancas a gente tem os animais controle, o animal com insuficiência cardíaca, e a gente observa que os níveis de angiotensina 2 cardíacos estão muito aumentados no camundonguinho com insuficiência cardíaca. E agora, se o Marcelo, que é o primeiro autor desse trabalho, se ele treina esses animais agora no limiar de lactato
A gente fez, na realidade, usou o máximo